Graça e paz, Salmos 56, 3, 4. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer um mortal. Pai, nós queremos te glorificar nesta noite, por saber que a sua palavra é fiel e poderosa, e que o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege de todo o mal, e que nos faz agigantar diante do medo, do problema, diante das dificuldades, de modo que não temos que ter medo de nada, se confiarmos em Ti, em Tua palavra, em Tuas promessas. Estaremos seguros, porque estaremos cercados por diante e por detrás, pois é assim que são aqueles que te servem, como os montes de Sião, que estão em volta de Jerusalém. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Aqueles que estão em Jerusalém estão seguros, protegidos pelos montes, e aqueles que estão em ti estão seguros e protegidos pelo Senhor, porque a sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então livra-nos, ó Deus, de todos os temores. Livra-nos, ó Deus, do homem perverso, daquele que trama contra nós, daqueles que tramam contra o seu povo, daqueles que projetam o mal e a perversidade. Mas o Senhor é Deus soberano e poderoso, e diante do tal momento que vivemos, diante dessa grave situação que estamos enfrentando, podemos confiar em Ti sem medo. Assim oramos com a Tua misericórdia por todos os nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando, com a Tua bênção e graça e misericórdia. Amém. Amém. Então podemos ver nessa passagem da palavra de Deus, em mim vindo o medo, hei de confiar em Ti. Em nós vindo o medo, o temor, eu hei de confiar no Senhor. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Nada. Porque a palavra diz, o salmista diz que neste Deus ele coloca a sua confiança e disse: eu nada temerei. Não temerei o que me possa fazer os homens mortais. Tem coisa na vida que é assustadora, doenças, enfim, medo, mas você não pode deixar o medo lhe paralisar. Medo de tudo e de todos. Tem gente que tem medo até de dormir sozinho, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de tudo, tem medo até de defunto, que seria a última coisa a termos medo, é de um defunto. Tem medo de assombração, de fantasma, deveria ser a última coisa. Então, diante da situação que vivemos, as pessoas foram acometidas pelo medo, e o medo está paralisando muita gente, e as pessoas estão apavoradas por não confiar na palavra de Deus. Ah, mas ao confiar na palavra de Deus, me faz livrar dos problemas? Vamos lá, vamos ler novamente. Em mim, vindo o medo, o temor, hei de confiar em Ti. Não diz que o medo não vem, não diz que o problema não vem, mas se vir sobre mim o medo, os temores, eu hei de confiar no Senhor. Essa é a grande questão. Você precisa confiar em Deus, você precisa confiar na palavra de Deus. Então, se você confiar na palavra de Deus, ao vir sobre você o medo, você sabe em quem você refugiar.
Olha no Salmo 46 o que diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se for câncer, a pessoa já se entrega. Pode morrer de câncer? Pode. Como pode morrer de outras doenças. Mas a grande questão é que as pessoas, ao ouvir a notícia de que ele está com câncer, ele já entra em estado de depressão. No primeiro momento, muita gente tem uma reação: isso não é nada. Aí ele passa a perceber que isso é grave. Mas você não pode deixar que o medo te paralise. E se formos paralisados, nós não podemos nos locomover, nós não podemos lutar, não podemos batalhar, nós não encontramos, vamos dizer assim, motivo para continuar. Então muita gente também se entrega. E o medo, nesses dias, está fazendo muita gente refém de um quarto, refém de uma sala, de uma casa, ele não sai mais para nada. Porque ele está com medo. Ele está com medo de que, se ele tocar nisso ou naquilo, ele vai ser contagiado. Ele está com medo de que, se ele for contagiado, ele vai morrer. Então é muito mais apavorante. A gente fica muito mais apavorado quando a gente está com medo. A gente não deve desmerecer, a gente não deve fazer pouco caso da situação. Mas a gente deve entender que em mim vindo o medo, em mim vindo a doença, em Deus eu hei de confiar. Glória a Deus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me possa fazer um mortal. Nada eu temerei. Glória a Deus. Então não deixe que o medo te paralise. No Salmo 23, versículo 4, olha que coisa maravilhosa. Todos nós conhecemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, diante do medo, diante da dificuldade, diante do problema, eu posso confiar em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, ou não terei medo de nenhum mal. Então essa palavra nos encoraja diante do medo, o perigo, que é o que Davi está falando. Diante do perigo, eu confio em Deus, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra o vale é perigo, ele está falando de perigo. Ainda que eu ande pelo perigo, nos perigos, mas o que ele diz na palavra aqui? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Mas por que não ter medo? Não ter medo porque neste Deus, porque neste Deus eu hei de confiar em mim, vindo o medo, o perigo. Neste Deus eu hei de confiar, cuja palavra eu exalto, este nome. Então, quando eu estou diante do perigo, eu não posso ter medo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. O Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor é quem é ou quem está contigo. Não te deixarei, não te abandonarei. Não tenhas medo, vai, porque eu sou contigo. Então, quando Gideão vai enfrentar os midianitas, quando Gideão, Deus o chama quando estava malhando trigo, quando estava meditando, refletindo na história do povo de Deus, quando ele estava ali trabalhando e meditando: meu Deus, nossos pais nos contaram
que o Senhor fez grandes maravilhas a eles, livrando eles das mãos dos amorreus, livrando eles, fez eles passar, atravessar o Mar Vermelho, passar o Jordão. Em pleno deserto não lhes faltou água, não lhes faltou comida, não lhes faltou pão nem carne. O Senhor os guardou, os protegeu, o Senhor livrou de reis fulano e tal, enfim, o Senhor os guardou e livrou do mal. Nossos pais têm nos contado as maravilhas que o Senhor tem, que o Senhor operou na vida deles, mas o que adianta se o que é nosso agora é levado, o nosso trigo é levado, a gente planta, mas não colhe, ou a gente colhe, mas não leva para casa, porque nossos animais são dizimados, são levados, nossa plantação, nossa lavoura é levada. Então Deus vê Gideão naquele dilema, naquela situação, olhando para a história. Por isso que é boa a história, por isso que é bom nós guardar e registrar as coisas que acontecem na nossa vida. Então alguém fez questão de passar isso para Gideão, e Gideão está ali naquela luta, meditando, mas que adianta? O Senhor fez tantas maravilhas, e agora somos refém desse povo. Aí Deus, quando vê Gideão naquela luta ali interior, naquela batalha, suando, porque ele estava malhando o trigo, ele estava debulhando o trigo, então ele estava naquela luta ali, sabendo que ele talvez nem levaria para casa, porque os inimigos viriam e levavam o trigo, e ele já preocupado, que vou dar para meus filhos, que vou dar para minha família. E levou ele a essa reflexão na história, levou ele a olhar para a história, levou ele a ver o que a história dizia, e ele lembrou então que na história o Senhor Deus livrou o seu povo. Então nesse momento é que Deus aparece, Deus manda ali o anjo falar com Gideão, ou o Senhor fala com ele: ó varão valoroso, vai nessa tua força, varão valoroso, você tem valor, vai nessa tua força. Mas qual força, Deus? Qual força? Na qual força do Senhor quer que eu vou? Porque o nosso trigo é levado, nossos animais é levado. Na qual força? Na força do Deus que tirou o povo da escravidão egípcia. Vai na minha força, vai no meu braço, no meu poder. Então não tenhas medo, porque do outro lado estavam grandes inimigos, os midianitas, mas vai nessa tua força, porque eu sou contigo, eu vou adiante de ti, e não vou te deixar, não vou te abandonar. E Gideão então fala: para aí, Senhor, então tem a solução para o problema? Tem, eu sou a solução, eu sou a resposta. Então Gideão tá, Senhor, tudo bem. Lembra daqueles experimentos que Gideão faz? Parece que até cientista, não sei, mas ele faz alguns experimentos, pede para Deus: ó, deixa que eu faça isso ou aquilo, Deus permite que ele vai e faz. Ele pega lá vamos dizer assim, ele pega lá um capucho de algodão, ele pega lá um algodão e fala: Senhor, que esse algodão, ó, esse algodão aqui amanheça molhado e em volta dele seco. Beleza, foi bem, está feito o negócio dele. No outro dia Gideão chega, está molhado, ensopado. Senhor, mas tem mais um detalhezinho, Senhor. Qual o detalhe, Gideão? Diga-me logo. Estou ansioso para fazer você ir na sua força. Agora eu quero que aconteça o contrário, Senhor. Eu quero que em volta amanheça molhado e o algodão amanheça sequinho. Mas é quase impossível. Como é que você deixa o algodão lá no sereno, pega no orvalho da noite, ele não vai amanhecer molhado? Mas eu quero que amanheça seco, porque essa é uma prova que o Senhor está me chamando. Essa é uma prova de que o Senhor me escolheu. Eu vou entender, porque às vezes Deus permite que você faça isso mesmo, porque Deus quer que você compreenda o chamado, para depois, quando chegar lá na frente, você não reclamar. Então tá bom, Gideão, vou fazer conforme as suas palavras. E assim faz. Então agora Deus fala: agora você vai pegar
vai selecionar aí, ó. Vai escolher 32 mil homens aí. Ele escolhe 32 mil homens lá e vai. E ele já fala o seguinte, já faz um discurso solene. Todos aqueles que tiver esposa, que tiver com medo, com isso, aquilo outro, pode voltar para casa. Sabe quantos voltaram? De todo, na hora. De vez. 22 mil. Ficou então 10 mil para poder enfrentar outros exércitos poderosos. Não. Esse povo, aí é muito. Eu não quero esse tanto de gente não. Fala o seguinte, você vai andar com eles, vai chegar lá no rio, lá no lago, aqueles que beberem água como cão, você põe à parte, aqueles que tiver com a mão na espada e tomando água com a outra mão e com a mão na espada, você separa. E daqueles que tomaram água assim, só foram 300. Esse é o suficiente. Pronto. Vai nessa tua força. Sou eu contigo. Olha o texto que nós lemos. 31:8 de Deuteronômio. O Senhor é quem vai adiante de ti. Glória a Deus. Ele vai adiante de ti para enfrentar o coronavírus, para enfrentar o câncer, para enfrentar a AIDS, para enfrentar doenças cardíacas, para enfrentar qualquer tipo de enfermidade. No nome de Jesus, é Ele quem vai adiante de ti para enfrentar os inimigos, para enfrentar o exército, para enfrentar os demônios. É Ele quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize, não te espantes, porque eu sou teu Deus. Amém. Se não formos assim, se nós não enxergarmos o reino dos céus assim, se nós não crermos na palavra assim, irmãos, é uma perda de tempo. Então nós temos que crer justamente como a palavra de Deus está falando. Então, diante do perigo, o Senhor diz para Davi, ou Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo a nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola, a tua palavra. Está vendo? Eu estando com Deus, mesmo que eu estou passando na beira do vale da sombra da morte, no perigo, no despenhadeiro, mas o Senhor é comigo, e a tua palavra, o teu bordão, o teu cajado me consola. E se não tivermos essa palavra para enfrentarmos a tal situação, como eu disse no início aqui, nós vamos ficarmos aprisionados ou paralisados. Se você deixar o medo te paralisar, você não vai fazer nada. Você já esteve aqui, já esteve diante de uma situação de medo em que você perdeu o equilíbrio? Em que você entrou numa tremedeira, deu um tremelique fora do comum, e que você não conseguia nem mais respirar tranquilamente? Pois bem, se o medo te paralisar, você não tem forças para reagir. O medo vem, mas nesse Deus eu posso confiar. Em mim vindo o medo, eu confiarei no Senhor. Andando pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Enfrentando os inimigos, o Senhor é quem vai adiante de mim. Enfrentando o perigo, os problemas, as dificuldades, a enfermidade, o Senhor é quem vai adiante de mim. O mal de muitas pessoas é que eles querem ser eternos aqui na terra. E aí ela acaba tendo mais problemas, porque ele vai ter uma luta constante. Porque Salomão vai dizer em Eclesiastes que a morte é o fim de todos os homens. E todos nós caminhamos para o mesmo fim. Que queira, que não. Que você queira ou não. Caminhamos para o mesmo fim, que é morrer. E quando nós confiamos em Deus, a gente não teme nem a morte. Veja o que nós lemos lá. Que me possa fazer um mortal? Eu não terei medo do que me possa fazer um mortal. Eu não terei medo. Aliás, Jesus disse o seguinte:
que nós não teríamos que temer os nossos inimigos, não teríamos que temer aquele que pode matar a nossa carne. Antes temeis a Deus, que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Antes temeis a Deus, porque esse tanto pode matar e ainda lançar a alma no inferno, como também pode salvar. Basta você querer. Então, diante do medo, diante do perigo, diante dos inimigos, nós podemos entender que Deus é quem vai adiante de nós. E Deus indo em nossa direção, ou Deus indo adiante de nós podemos confiar nele. Amém? Nós podemos confiar na palavra de Deus, como disse: eu não te abandonarei, não te deixarei. Ou seja, e ele, o que ele faz conosco? Ele nos dá a paz diante do perigo, diante das dificuldades, diante das lutas. João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo ou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenhas medo. Para aí, pastor, o que está dizendo com isso? Bem, estamos em plena pandemia. Não tenhas medo. O que a palavra diz aqui? Vamos ler de novo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe, não se atemorize, não tenhas medo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mesmo diante de tal situação, não tenhas medo. Por quê? Porque o Senhor disse: eu vos dou a paz. Mas a paz que eu vos dou não é como a que o mundo dá. A paz que eu vos dou, ela te segura, ela te dá garantia. E a paz que eu vos dou, ela não é levada pela enxurrada, pela tempestade. Ela não é varrida pela tempestade. Ela não é levada pelas circunstâncias. A paz que Jesus dá, ela é permanente, porque a paz que Ele dá é a presença dEle, é a certeza que você tem da presença dEle, é a certeza que Ele diz: eu vou adiante de ti, é a certeza que você tem: entre eles habitarei, entre eles andarei, é a certeza que você tem: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a certeza. Então a paz que Ele nos dá é justamente porque você tem certeza de que Ele está presente, você tem certeza que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, você tem certeza que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não tenhas medo, porque a minha paz eu vos dou. Mas Ele já deixou bem claro: não é como a paz que o mundo dá. A paz que eu vos dou, ela te sustenta, ela te segura. Diante do medo, Deus te dá a paz e te dá coragem. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para aí, o que Deus não tem nos dado? Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas sim de coragem, de ousadia. Então Deus nos dá coragem, nos encoraja a prosseguir, a batalhar, a lutar. Vou voltar lá no nosso personagem, que era Gideão. Já imaginou se Gideão ficasse paralisado diante do medo que lhes causava, o que causava o povo de Deus, causava o povo de Deus? Se Gideão fosse ficar paralisado diante daquela situação, qual seria o resultado? Eu falo muito de relacionamento aqui, vocês lembram disso? Vocês conhecem o estado do seu pai ou da sua mãe apenas no olhar? Se ele está nervoso ou nervosa, só em fazer assim,
Pronto. Se ele limpar a garganta, o jeito de limpar a garganta já diz o que ele está falando. Você já entende, porque você conhece, porque você tem proximidade, você tem intimidade, você relaciona com seu pai ou com sua mãe. E é assim que acontece. Então nós temos maior dificuldade porque nós conhecemos pouco, às vezes até conhecemos muito sobre o texto, mas conhecemos pouco sobre aquele que produziu o texto. Aí a pessoa fica procurando daqui, dali e dacolá. Ele acaba se embaraçando e não encontra a resposta. Porque às vezes a resposta, ela será dada a você com o seu relacionamento. Como as provas, ou quando as provas vêm sobre nós, num primeiro momento, não se sabe a natureza daquela provação. Por isso que não é bom a gente precipitar e dar logo um diagnóstico, uma resposta prematura. Essa luta aqui é o diabo, ou esse problema aqui foi o diabo, é uma retaliação disso ou daquilo. Eu estava falando para a Raíssa essa semana que infelizmente acontece assim. Quando é uma pessoa lá, o filho de alguém que morreu, que teve problema, a gente começa, as pessoas são muito habilidosas, são muito eficientes em falar: olha, ele perdeu o filho ou a filha, o parente, ou está doente, é por causa da vida dele, como é que ele anda, o jeito que ele anda. E quando é com você? E quando é com seu filho? É o que? Retaliação, pastor. O inimigo está furioso. Entendeu? O diabo está furioso comigo. Então a retaliação. Eu vou daqui pro plano e o carro bateu. É retaliação do diabo. Será? Então as pessoas falam logo, já dá logo a sentença completa do que está acontecendo com as pessoas. Mas é mesmo? Então é preciso entender a luta, a provação. E não dá para a gente dar uma resposta imediata assim que ela sobrevém, assim que ela surge, assim que a prova vem. Você às vezes só vai saber, porque Jó morreu sem saber o que Deus queria daquela situação dele. Jó não tinha resposta, não teve a resposta, porque Deus não falou porque estava pesando a mão sobre ele. Deus queria provar a fé dele, mas Deus não falou com ele. Entenderam? Você tem aquela resposta lá no final, mas Deus não falou com ele. Deus não disse por que estava punindo ele, por que estava castigando ele. Nós sabemos, mas Jó não sabia. Então, no primeiro momento você é preciso parar um pouco, porque você não sabe a natureza daquela provação, a natureza daquela luta. Se é uma provação de Deus para te abençoar, para te aumentar na fé, na... Então não se sabe às vezes a natureza da luta, da provação. Só depois que você vence, que você passa. Aí você fala: para aí, Senhor. Então foi o Senhor que deu aquela luta, aquela provação, foi o Senhor que fez eu passar por ela? Às vezes sim. Tá? Às vezes sim. Então não te apresse em dizer porque você está passando por isso ou por aquilo. A gente atribui logo ao diabo. Tá? Mas não é bem assim não. Deus nos prova. Então a provação vem para que nós possamos passar por ela, porque quem está escrito em Romanos, é Paulo que vai dizer aos Romanos que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos desaponta. Então quando vem a tribulação, ela vai produzir em nós a paciência. Eu estava falando aqui no começo com a Michele sobre essa questão da tribulação, da prova, da luta que vem e que a gente não sabe
como é que ela está vindo. A questão é, a tribulação, ela produz paciência. Paulo mesmo vai dizer o seguinte, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Ora, se é todas as coisas, seja as coisas boas ou as ruins, as provações, as lutas, faz parte da nossa caminhada. E diante da luta, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de quê? Bom ânimo, porque eu venci. Então você também vai vencer, porque é o Senhor que vai adiante de ti. Então Gideão, para entender a palavra, voltar no personagem do Gideão. Então Gideão entendeu quando alguém contou o sonho lá. Olha, certamente o Senhor entregou os midianitas nas mãos de Gideão. O que tem a ver pão com os midianitas? O que tem que haver? Mas alguém entendeu? As coisas de Deus espirituais não se discernem carnalmente, mas sim espiritualmente. E só aqueles que têm a mente de Cristo conseguem entender as coisas de Cristo, as coisas do Espírito. Só aqueles que têm o Espírito de Deus conseguem entender as coisas espirituais. Não se discerne carnalmente, tem que ser espiritualmente. Então, naquela hora, Gideão compreendeu. Deus entregou nas minhas mãos, agora eu vou em frente. Vamos lá. Cada soldado leva um cântaro, uma moringa, uma talha. Cada soldado leva a espada, leva a tocha. E nós vamos invadir a cidade de madrugada. Eu acho que lá não tinha nem luz a motor. Era escuro mesmo, tá? Não havia luz elétrica naquele tempo. Então, qual era a ordem? Havia ordens. Que todo mundo de uma só vez, na unidade, unidos, não é a quantidade, mas a unidade vai fazer a grande diferença. É se estamos unidos no mesmo propósito, amém? E o povo ali estava unido no mesmo propósito, queria livrar o povo de Deus da escravidão, ou seja, do domínio dos midianitas. E vamos lá, todo mundo de uma só vez quebra os seus cântaros, todo mundo. Todo mundo acende de uma vez as suas tochas. E os inimigos fugiram. E eles mesmos lutaram contra eles mesmos. Com medo. O medo. Viu aí, voltar no medo agora? Olha o que o medo faz. Você lutar contra você mesmo. Porque você se paralisa. Não dá um passo à frente. Mas diante do medo e do perigo, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E diante do medo e do perigo, eu não terei medo, porque o Senhor é quem vai adiante de mim. Então Gideão sabia que o Senhor é quem ia adiante dele, por isso ele não teve medo, e encarou os inimigos, e os venceu. O povo de Deus ficaram paralisados por muitos dias, com medo. O exército dos filisteus insultava o povo de Deus, e insultava mesmo, porque eles tinham um guerreiro muito destemido, Golias, chamado gigante Golias. Então era muito destemido, era um forte combatente, o melhor guerreiro, lutador. Sabia manusear bem a espada, era um homem destroso, com muita habilidade. E ele insultava o povo de Deus, o povo de Israel, e eles ficaram paralisados diante da afronta, diante do inimigo, diante do problema. Está vendo? E olha que o povo de Israel tinha um exército poderoso, mas estavam com medo, porque o medo lhes paralisou todos, ficaram paralisados diante do medo da afronta. Até que aparece lá um rapazinho, menos que meu porte, imagino, não tão bonito quanto eu,
Maria. Bem, concordando comigo ou não, a verdade é que era um rapaz ruivo e ele foi simplesmente levar alimento para os seus irmãos, amando do seu pai, Jessé, para ver como é que estavam os seus irmãos lá diante da guerra. Mas esse menino sonhador, esse menino que queria alguma coisa maior na vida, de modo que o medo não era obstáculo, mas era oportunidade. Amém? O perigo não era obstáculo, mas era oportunidade. A dificuldade, a adversidade não era empecilho, mas sim uma oportunidade para vencer. E é o que nós temos que ver as coisas de Deus assim. Diante dessa situação, ele vai passando por lá, alguém fala assim: olha, o rei disse que o rei falou aí que quem vencer aquele cabra lá, o gigante, vai até casar com a filha dele, não vai nem pagar imposto. A sua família, nenhuma da sua família vai pagar imposto para o rei. Ele falou: então é dentro. Você tem que encontrar motivo para poder lutar. Você tem que encontrar motivo para batalhar. Você tem que encontrar. Então Davi ouve essa história e chega lá para levar a comida para os seus irmãos, e aquela fileira de soldados, todo mundo bem equipado, todo mundo bem preparado, bem, entendeu? Com tanta proteção. E ele fala com seus irmãos: olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, vocês estão aí nessa peleja aí, eu digo a vocês que eu vou pegar esse cabra. Os irmãos de Davi reprovam a sua atitude e diz que ele era uma pessoa maldosa, ele era má. Eles não estavam na guerra, ele que achava bom estar na guerra. Eles estavam na guerra porque era obrigado a estar na guerra. Tinha que defender o seu país. Você é muito maldoso. Pois eu vou vencer, eu vou lutar com esse cara aí. Vou casar com a menina, vou isentar vocês de impostos, não vai acontecer nada com vocês. Irmãos, o medo paralisou o exército de Israel. E se você paralisar diante do mal, diante do problema, ele vai te vencer. Então, vença o medo, ou vença o mal com o bem. Vença, batalhe, lute. Então Davi, essa notícia fez chegar assim no ouvido do rei. O rei falou assim: poxa vida, meu exército está sendo afrontado o tempo todinho, está com medo. Até o rei estava com medo. Chama esse cabra aí. Quando chamou o cabra, viu o porte, já viu o porte, já foi reclamar. Que isso? Olha o tamanho desse menino. Tu é muito jovem. Tem uma regra. A regra é o seguinte: passa pelo comandante lá, você vai ter que vestir a couraça, vestir toda a roupa aqui de soldado, colocar capacete, escudo. E ele coloca, não dá para se locomover, não dá para andar com aquela roupagem toda. Ele disse o seguinte: olha, deixa eu dar meu currículo para você. Olha o currículo do homem. Amém? Olha o currículo. Qual é o seu currículo mesmo? Eu não falei disso um tempo desse atrás, eu falei do currículo. Olha o currículo do pastor Davi. Olha, majestade, o seguinte é esse: eu não tenho experiência com espada, sim, tal, esse escudo, capacete, couraça, mas eu vou te falar uma coisa. Deixa eu contar para o senhor uma história na minha vida. Um certo dia eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, lá no campo, e aí um leão pegou a ovelha lá e eu peguei na juba dele e eu matei ele. Outra vez tomei a ovelha do mão do urso também, matei o urso. Então assim, um cara desse porte, matar um urso, presta atenção, gente, matar um leão, pegar na juba do bicho e matar, o cara é bom mesmo. Então tá bom, é assim sim. Eu só preciso do meu alfoge, do meu embornal. Na terra do Marinal eu falo embornal e capanga. Capanga não é aquele capanga que, entendeu? Não, que protege o outro não. Capanga era um embornal. E o embornal, e ele tinha uma funda, ou um estilingue, parecido com um estilingue. A funda ela é assim, ó. Tem aqui, ó. Aqui tem o couro no meio, o couro aqui, ó. Sola. E coloca um cordão aqui, põe um lacinho aqui assim no dedo, e o movimento é esse aqui. Você põe a pedra lá na funda e você gira assim. Entendeu? Olha, com isso aqui, ó. Isso aqui eu vou te falar uma coisa, meu filho. Não escapa na minha frente, não.
Está vendo? Onde você tem medo, o outro vê a possibilidade. O que você está com medo de enfrentar, o outro está vendo a chance, está vendo, enxergando a chance de ir dar certo. A coragem. Não tenhas medo que te possa fazer o mortal. Não temas. Vai em frente. Eu vou adiante de ti. Olha a confiança. Primeiro, eu vou adiante de ti. Então pode ir. Beleza. E assim foi feito. Quando então Davi vai para enfrentar o gigante, ele zomba de Davi. Ele fala assim, ele grita do outro lado assim: não tem homem em Israel, porventura sou cão, para que me mande para vir com pau, com pedra contra mim? Não tem homem em Israel para mandar um menino lutar contra mim? Eu juro pelos meus deuses, olha a diferença, presta atenção na fala aqui, ó. Eu juro pelos meus deuses, eram muitos, que hoje mesmo darei a sua carne às aves do céu. Davi simplesmente, aquela postura de um bom pastor de ovelhas, bem atento, ouvi disso que estava longe, as pisadas dos predadores. Então Davi só precisava de 5 pedras, e ele passa lá no vale, cata 5 pedras lisas, 5 seixos e coloca no embornal. E agora ele fala assim: olha, você vem a mim com escudo, com lança, com espada, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Ao contrário do gigante que diz que em nome do seu Deus daria a sua carne às aves do céu. Ao contrário, então eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, e hoje mesmo, pelo meu Deus, pelo Deus de Israel, hoje mesmo eu darei a sua carne às aves do céu, seus cadáveres serão pisados. Aleluia. Gente, presta atenção que a palavra já soa do outro lado do exército do inimigo, o cara já treme. Presta atenção, o cara já treme com a voz daquele menino, o cara já treme, o exército já treme, porque o cara fala com tanta segurança: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, que nunca perdeu uma batalha. Ah, meu irmão, aí eu vou te contar. Glória a Deus. A história dizia isso, a história contava que o povo de Israel não perdia. Quando o povo de Israel estava bem com Deus, poderia vir qualquer inimigo, que eles atrocidades, que eles pisavam mesmo, passavam por cima de tudo. Então, meu irmão, só a palavra do menino já apavora quem está do outro lado. Então Davi simplesmente pega a pedrinha, o gigante dá os primeiros passos em direção a Davi. Vou fazer esse menino aqui isso é um frangote, não precisa nem espada. Então Davi coloca a pedra na funda, gira e pá! Não tinha capacete, mas bem nessa parte aqui, entendeu? Não tinha abertura, bem naquele lugarzinho, a pedra crava bem certinho no meio da testa, pá, casca, o cara cai, Davi corre, pega a espada do próprio comandante, ou do próprio guerreiro, do próprio Golias, e decepa ali o pescoço, e traz a cabeça dele como troféu. E aí? Ah, meu irmão, exército de filisteu ficou caçando um lugar para esconder, e eles pisotearam eles, venceram. É isso. Onde você vê medo, obstáculo, dificuldade, outros vê a oportunidade. Onde você vê luta, onde você vê tentação do diabo, outros vê a aprovação de Deus para aprovar a sua fé. Então nunca diga por quê que há luta. Se você não sabe, fique quieto, louve a Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, então louva a Deus. Se você não sabe, louve a Deus, porque a sua luta pode ser apenas uma provação, e passando pela prova você vai cantar o hino da vitória, e passando pela prova você vai crescer na graça
e no conhecimento. E passando pela prova, você vai estar subindo mais um degrau. Cada prova, cada aprovação é para nos amadurecer na fé, na caminhada, na vida com Deus. Cada luta. Lembra que vamos voltar lá em Paulo agora? E a tribulação produz paciência. Então eu vou, diante das lutas que eu vou enfrentando, seja qual for a natureza dela, eu vou aprendendo a ser paciente. E se eu for paciente, Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência pelo Senhor. Mas diante da luta, sim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você esperar com paciência em Deus, você vai vencer. Então, a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência. Lutei, batalhei, seja na vida sentimental, na vida profissional, enfim, na vida do dia a dia, você passou por aquela experiência, aquela provação, aquela luta, então você tem experiência para contar, para ajudar aquele que está passando pela mesma prova que você passou e venceu. Então você vai lá, chama aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, olha, eu passei por isso, e Deus me deu a vitória, Ele vai te dar a vitória também. Então você começa a contar, porque você passou pela tribulação, aí ela gerou para você paciência. A paciência vai te dar experiência de passar pelos problemas sem reclamar. E agora que eu passei pelos problemas sem reclamar, adquiri a paciência, adquiri a experiência. Agora, cheio de experiência, cheio de vitória, eu tenho esperança. Amém? Eu tenho esperança de que assim como Deus me fez, eu tenho esperança, assim como Deus me fez vencer o gigante, ou vencer os midianitas, ou vencer o gigante Golias, vamos dizer assim, se fosse Davi dizendo, ou Gideão, assim como Deus me fez vencer o leão, o urso, eu também vou vencer Golias. Assim como Deus foi com nossos pais, Gideão dizendo, assim como Deus foi com nossos pais, dando-lhes a vitória, Ele também é comigo, e Ele vai adiante de mim e vai me dar a vitória. Se nós prosseguirmos, se nós caminharmos com Deus assim, a gente vai muito bem. Então, diante de toda essa situação, diante da dificuldade que estamos passando, que muita gente está com medo, a minha paz eu vos dou. Tenha paz, tenha coragem, e vamos à luta, vamos batalhar, porque eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consola do quê? Da aflição, do problema, da tribulação. Ele vai te consolar, Ele vai te abençoar.